Na nossa última coletiva, quando eu tratei do oferecimento da denúncia criminal, ali eu já tentei explicar para os senhores que no direito os fatos podem ter três tipos de repercussões: a política, a administrativa, a civil e a criminal. Naquele momento nós estávamos tratando da repercussão criminal dos fatos que foram muito bem apurados pela Polícia Civil, a quem novamente eu faço uma deferência, na pessoa do delegado regional, Dr. César Felipe, e dos demais delegados que participaram das investigações, bem como dos escrivãos e funcionários da Polícia Civil. Então, a partir das apurações que foram feitas pela Polícia Civil, nós constatamos a ocorrência de compras de apoio político por parte de vereadores dessa cidade de Araxá, e essa compra caracteriza, naquela oportunidade expliquei aos senhores, caracteriza o crime de corrupção, os crimes de corrupção passiva e ativa. Quem comprou o apoio político fez a corrupção ativa, quem recebeu a vantagem indevida fez o delito de corrupção passiva. E eu disse que era a repercussão criminal e que nas próximas semanas eu estava já preparando a ação de improbidade administrativa, que é a repercussão civil desses mesmos fatos, porque já existia, naquele momento, um inquérito civil em andamento nessa segunda Promotoria de Justiça de Araxá, que é a promotoria que tem a Curadoria do Patrimônio Público, e que, provavelmente, diante já do oferecimento da denúncia, certamente haveria também o oferecimento de uma petição inicial imputando improbidade administrativa às pessoas que foram investigadas e que se chegou à conclusão de que cometeram ilícitos cíveis e penais, e também, eu mencionei naquele dia, políticos administrativos. A questão criminal foi muito abordada já durante a semana, porque segunda-feira a denúncia foi recebida, e a questão política ainda está pendente de apreciação na Câmara Municipal de Araxá, e a questão civil agora, na última terça-feira, foi iniciado, foi proposta a ação de improbidade administrativa ainda num caráter inicial, a ser analisada essa inicial pelo juiz responsável, e então fecha-se, pelo menos da parte das instituições estatais, Polícia, Ministério Público e Judiciário, o nosso trabalho, que era investigativo, para se iniciar um trabalho processual, então, criminal e também civil. Portanto, existem no momento a ação criminal, já devidamente recebida, totalmente recebida, diga-se de passagem. Eu disse naquela entrevista, e gostaria de repetir, que isso foi exaustivamente estudado por esse órgão de execução que é o responsável por essa apuração desses fatos na comarca. Nós analisamos com muita atenção e muito detalhamento, tanto o inquérito policial quanto o inquérito civil, para oferecer a denúncia criminal e agora a ação de improbidade administrativa. Nós tínhamos convicção nós temos convicção do que foi escrito e do que foi defendido perante as varas dessa comarca, tanto assim que houve o recebimento, acolhimento integral da denúncia, como nós esperávamos que ocorresse. Muito chama a atenção desse promotor, que alguns jornalistas, inclusive aqui presentes, mesmo vereadores, achassem que a denúncia não fosse integralmente recebida. Ora, não havia razão para não ser integralmente recebida, porque ela é fundamentada numa farta investigação, em fartas provas. Então, ela foi integralmente recebida como ela deveria, de fato, ser. Assim como essa ação que nós ofertamos na terça-feira agora, ela é baseada nessas mesmas provas que foram produzidas no inquérito policial e também no inquérito civil, e basicamente são os mesmos fatos, porém com essa repercussão cível, das consequências cíveis que estão previstas na lei de improbidade administrativa, que tem uma série de sanções que podem levar esses agentes públicos que cometeram esses delitos, esses atos de improbidade administrativa e esses crimes. Então, por exemplo, a perda dos direitos políticos, suspensão
de contratação, de direito de contratar com o poder público, proibição de ser reeleito por alguns anos, perda de valores acrescidos e várias outras sanções de natureza civil que são previstas na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429/92. Então, como eu disse, fecha-se agora essa fase investigatória com relação a essa questão de compra de votos para eleição e reeleição da presidência da Câmara Municipal de Araxá e inicia-se completamente a fase processual, penal e civil que estava a cargo do Ministério Público. Falta agora a Câmara Municipal dar o andamento da parte administrativa desses mesmos fatos e vamos aguardar também o posicionamento da Câmara Municipal sobre isso. Doutor, em relação aos envolvidos, são os mesmos do processo criminal? O que aconteceu, o que há de diferente em relação aos envolvidos? E o que o senhor pede nessa ação? Não, os envolvidos são os mesmos. O que acontece é que, com relação a ele não foi processado criminalmente naquela denúncia, porque o crime que ele cometeu de receptação era de menor potencial ofensivo, então atuou-se perante o juizado criminal. E aí ele não é processado perante a justiça comum e vai ser processado perante o juizado criminal. Então foi desmembrada a denúncia com relação a uma dessas pessoas. Quem é? O segundo, Francisco. Na denúncia que os senhores tiveram acesso, e foi comentado na época, houve expressamente esse pedido de desmembramento com relação ao Francisco por ele ter recebido dinheiro de origem ilícita, que caracteriza o delito de receptação. Aqui na improbidade administrativa ele entra, é o foro único, não tem uma divisão de competências quanto a isso. A mesma situação com relação a uma outra pessoa que foi processada, que é o senhor prefeito municipal de Araxá. Os elementos probatórios que existiam já no inquérito policial indicavam que houve uma participação dele, uma coparticipação também, no aliciamento de um dos vereadores para que votasse no senhor Miguel Júnior. E esse aliciamento foi feito de uma forma ilegal, de uma forma ameaçadora, que entendemos que caracteriza, pelo menos no juízo inicial, que caracteriza a improbidade administrativa. Por que ele não foi denunciado criminalmente? Porque prefeitos têm foro por prerrogativa de função. Eles são processados perante o Tribunal de Justiça do nosso Estado. No caso, o prefeito de Araxá, Estado de Minas Gerais, é processado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas, ali mesmo, já no inquérito policial, como os senhores também sabem, já foi determinado a remessa de cópias integrais dos autos para a Procuradoria de Justiça responsável pela análise de possíveis crimes praticados por prefeitos municipais. Então, no momento, a questão criminal está sendo analisada por essa Procuradoria e não foi analisada pela Promotoria de Justiça, porque a Promotoria de Justiça não tem atribuição para processar criminalmente prefeitos. Porém, isso não ocorre com relação à improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, não existe o que se chama foro por prerrogativa de função, ou o mais conhecido foro privilegiado. Então, todas as autoridades podem ser processadas junto ao juízo de primeiro grau. Consequentemente, entendendo o Ministério Público, nessa análise inicial, que é a análise que leva ao oferecimento tanto da denúncia quanto da petição inicial por ato de improbidade administrativa, com base nos elementos, até então, colacionados pela polícia e pelo Ministério Público, pelos elementos de prova colacionados pela polícia e pelo Ministério Público, nós entendemos que havia também a configuração de um ato de improbidade administrativa por parte dessa autoridade pública municipal, o que fez o Ministério Público tomar a decisão, dentro do que era a obrigação do Ministério Público, de processá-lo. Por quê? Como bem disse o nosso Procurador-Geral da República recentemente, o Rodrigo Janot, pau que bate em Francisco, bate em Chico. Então, se a denúncia criminal imputava atos de pressão, de ameaças, de chantagem, como formuladores de uma compra de voto, e isso, eu gostaria de deixar muito bem claro, isso foi admitido
inicialmente pelo Poder Judiciário, como, em tese, um ato ilícito, praticados por 2 vereadores. Essa chantagem foi considerada crime inicialmente, com o recebimento da denúncia, por 2 vereadores. Logo, a terceira pessoa envolvida, que é o prefeito municipal de Araxá, que fez atos similares, segundo os áudios, deixam muito claro, áudios esses que os senhores já tiveram acesso, porque foi vazado já no ano passado de uma forma indevida, mas hoje os áudios, pelo menos a degravação dos áudios é de conteúdo público. Esses áudios deixam claro que houve também a participação do prefeito chantageando e ameaçando um vereador para que apoiasse a reeleição de um outro vereador. E essa ameaça, essa chantagem caracteriza um ato ilícito, porque você não pode ameaçar, usar o seu cargo de ameaçar tomar uma providência, o que é mais grave. Porque se ameaça de tomar uma providência, qual seria a providência? Investigar o ex-secretário municipal. Aí a ameaça era investigar. Ele deixou de investigar. Portanto, ele também se omitiu no dever dele. Se ele sabia que havia um ilícito ali, e ele deixou de investigar, ele automaticamente comete um ato ilícito também. Essa é a tônica da denúncia, com base nas falas que foram legalmente interceptadas, com autorização judicial, e deixam muito claro que houve uma ameaça, né, pelo conteúdo das conversas. Hoje esse conteúdo é público, como eu acabei de dizer, o Dr. Renato Zuppo liberou a publicidade das degravações. Então nós temos uma conversa assim, por exemplo. Araceli, alguém me falou que o Garrado queria conversar comigo. Queria conversar, eu vou chamá-lo ele, viu? Miguel Júnior. É ele que está falando muita besteira aí. Ele está falando bobagem demais contra a gente aí. Araceli, não. Miguel Júnior, não tem medo dele não. Deixa ele vir. Dá um sossega-leão nele para mim. Aí o Araceli concorda com o pedido do Miguel de dar um sossega-leão no Garrado. Eu vou chamar ele aqui. Eu vou estar à disposição dele. Vou pôr até o Zé Domingos do seu lado. Então, o prefeito Araceli, de própria vontade, ele oferece ao senhor Miguel Júnior de pôr o Zé Domingos do lado dele, por meio de ameaças que ele vai especificar aqui. O Miguel Júnior diz na sequência: aquele que está cagando de medo, desculpe o palavreado, mas é o que foi usado, aquele que está até querendo conversar comigo, porque ele está com tanto medo. Aí vem o prefeito e diz: vai ficar mais ainda. Ele vai ficar mais ainda. Mais ainda o quê? Vai ficar mais ainda com medo. O que ele fez então? Ele ameaçou. Ele ameaçou de causar algum tipo de dissabor ao José Domingos, para que o José Domingos votasse no Miguel Júnior. O áudio não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. E mais, ele continuou, prefeito. E aquele negócio que eu te falei ontem, depois eu converso pessoalmente com você, viu? Gostaria de saber que negócio é esse, que ele não poderia conversar com o telefone, mas isso não está aqui. Diz Miguel: não, tranquilo, sem problema. Está ótimo, Araceli garante, está ótimo, fica tranquilo, sem problema. Depois Araceli continua na mesma conversa. Pode deixar, agora nós temos o pão e o pau. E ele fala para o Miguel Júnior: usa o pão e o pau. Então, se isso não for ameaça, eu não sei o que é ameaça. Se isso não for uma chantagem ilícita, um prefeito não pode chantagear e ameaçar um vereador. Não foi, senhores, aqui presentes e os que nos ouvem, uma conversa como deveria ser numa democracia, uma conversa tranquila com argumentos, que é normal, inclusive, no ambiente político, de chamar e conversar, trocar ideias, tentar convencer por argumentos. O convencimento foi feito na ameaça, na chantagem. Qual que era a chantagem? Com base em todos os outros áudios que foram captados, essa vantagem que o senhor Zé Domingos amealhou é de não ser investigado, de não sofrer também um processo de cassação junto à Câmara Municipal de Araxá. Está muito claro no conjunto probatório todo. Aí o que aconteceu depois dessa conversa, dessa primeira conversa entre o prefeito Araceli e o presidente da Câmara, então presidente da Câmara, Miguel Alves Ferreira Júnior? O prefeito Araceli conversou com o Zé Domingos. E aí o Miguel liga novamente, porque quem estava grampeado era o Miguel Júnior. Então essas conversas foram gravadas do telefone do Miguel Júnior. Aí numa segunda conversa, após eles combinarem que o prefeito Araceli
iria ameaçar, iria pressionar com uma chantagem ilícita, indevida, segundo se entende até então. O prefeito Araceli conversa com Miguel e confirma que deu certo a chantagem e a pressão. Ele diz: Araceli, aquele negócio daquele rapaz, quem? Zé Domingos, já está contornado. Miguel Júnior: tá. Araceli: tá. Eu chamei ele aqui e a conversa foi boa. Miguel Júnior: e o que ele falou? Não fechou não? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele é nosso. Nosso, do Miguel e do Araceli. Fica conosco, vai ficar conosco, certeza. Aí Miguel: tá, me disseram que ele estava mais quieto lá hoje mesmo, mais centrado, lá na reunião. Então, houve a ameaça combinada anteriormente, que foi confirmada por esses dois áudios. É importante eu ressaltar, eu quero deixar muito claro que isso também o Dr. Renato Zupo falou muito, eu acompanhei a entrevista, posteriormente, não ao vivo, mas eu ouvi toda a entrevista dele aos senhores, na última segunda, que nesse momento inicial, a gente usa as provas que nós temos. Então, essas provas são para se formar um juízo inicial de valor. As pessoas, a partir do momento, é claro que há provas robustas, como eu tentei explicar para os senhores, que nos permitem afirmar que houve atos ilícitos, que aconteceram diversos atos ilícitos. Tanto a prova diz que a denúncia foi recebida, pelos mesmos fatos que agora são objetos dessa ação de improbidade, os mesmos fatos. Então, se não houvesse nenhum tipo de prova, se não houvesse prova contra todos os vereadores que estão envolvidos, a denúncia seria rejeitada completamente. Então, provas iniciais nós temos, tanto para o recebimento da denúncia, tanto para embasear essa ação de improbidade administrativa. O que não quer dizer um prejuízo de condenação, e é isso que eu me referia à entrevista do Dr. Renato Zupo. Agora, depois de oferecida a denúncia e a petição inicial, as pessoas, se no caso, na denúncia já foi recebida, a inicial também da improbidade vai passar por esse juízo inicial de valoração do juízo civil. Se receberem a petição inicial, aí sim as pessoas vão produzir provas e demonstrar que essa conversa, por exemplo, que eu retratei, não tem esse conteúdo de ameaça. Mas, no primeiro momento, o Ministério Público, diante de todo o quadro probatório, entende sim que houve uma chantagem, uma pressão ilícita do prefeito municipal de Araxá, auxiliando então o presidente da Câmara Municipal, pressionando um vereador que era um voto contrário, uma voz dissonante na Câmara Municipal, a apoiá-lo nesse projeto de reeleição. É isso tudo que o quadro que existe no inquérito policial e no inquérito civil demonstra para o Ministério Público e nos permite chegar a essas conclusões e ter proposto essas duas ações. A ação penal, a petição inicial penal, isso eu gostaria também de fazer uma ressalva, porque foi divulgado de uma forma equivocada. A petição inicial penal, ela se chama denúncia. A petição inicial civil, ela não se chama denúncia, chama petição inicial, por ação de improbidade administrativa. Então, não é uma denúncia agora por improbidade administrativa. Essa divulgação foi feita de uma forma técnica, é só um detalhe, mas aproveitando o ensejo e esclarecendo os senhores. Doutor Marcos Paulo, o senhor propõe essa ação de improbidade administrativa com pedido de liminar cautelar. Explique para a gente em relação a essa liminar. Alexandre, me desculpe, mas no momento, infelizmente, houve o vazamento dessa inicial ontem. Isso é objeto ainda de apuração, tanto pelo Judiciário quanto aqui do Ministério Público, porque vazaram o conteúdo, pelo menos a existência da ação à imprensa. Por que não era o momento? Porque exatamente você disse que tem pedidos liminares. Se eu disser quais são os pedidos cautelares antes do juiz apreciar, esses pedidos podem se tornar inócuos. Mas eu tenho a informação extraoficial de que eles serão apreciados ainda nessa tarde. Assim que forem apreciados, aí a petição inicial se torna completamente pública e nós poderemos divulgar, inclusive, o conteúdo desses pedidos cautelares. De que forma, não sei se o senhor conseguiu identificar e analisar
nessa análise inicial, de que forma o prefeito teria ameaçado, ter ido ao vereador José Domingos para que ele votasse a favor do Miguel? A forma foi a que eu li aqui. Isso, mas o conteúdo. Eu li aqui o conteúdo. Com que ameaça? Com que ameaça ele? A ameaça está aqui, no Paulo. O Paulo, qual que é o Paulo? O que se presume disso? Tomar providência contra ele. Vou apurar, vou investigá-lo, vou processá-lo aqui administrativamente. Por que razão? Por que razão? Não sei. Quem tem que esclarecer é quem ameaçou. Não sou eu. Se eu soubesse, teria tomado providências quanto aos fatos que não foram investigados. Isso é muito claro. Isso é muito claro nos outros áudios. Vocês têm que pegar o contexto geral das ações. Essa fala que eu li é uma fala específica. Se você somar ela às outras falas todas, que o Miguel Júnior e outros, o Cachoeira, conversa, eles falam claramente que era a blindagem política do Zé Domingos. Está muito claro nos outros áudios. Que a ameaça é a blindagem política. Ou seja, o que é blindar? Não processá-lo administrativamente, não fazer um processo de cassação. Mas eu já respondi isso anteriormente a vocês. O porquê que é essa ameaça? Então, quem tem que explicar qual que era a ameaça, qual que era o conteúdo, é quem fez a ameaça. Se o Ministério Público soubesse desse conteúdo, nós teríamos processado também a pessoa do Zé Domingos pelas outras circunstâncias. Mas o que nós sabemos, pelos áudios, é que houve ameaça e houve uma negligência nessa apuração, nessa tomada de providências. É isso que o áudio nos deixa claro. E é essa a razão de ser dessa petição inicial de improbidade administrativa. E também da denúncia criminal. A denúncia criminal não tratou do pressuposto, porque não está informado o pressuposto. Era blindado o quê? Quais atos ilícitos? Isso não conseguiu ser apurado. A Polícia Civil não conseguiu apurar os supostos ilícitos que teriam sido praticados pelo senhor José Domingos. Mas não vem ao caso no contexto daquela denúncia dessa ação. O que vem ao caso que fica claro é que houve essa chantagem. Se você não votar na gente, nós vamos te processar. Portanto, essa é a vantagem indevida que ele recebeu. Não ser processado. Ficar tranquilo. Foi blindado pelo presidente da Câmara e também pelo senhor prefeito de Araxá. Se você votar no Miguel Júnior, nós não vamos te investigar. Essa que é a vantagem que os áudios demonstram. Então é por isso evidentemente é um ilícito. Você prometer para uma pessoa que você vai deixar de fazer sua obrigação, se nós somos agentes públicos, e eu sou um agente público, e eu tenho a notícia de um ilícito, eu tenho a obrigação de tomar providência contra ele. Se eu falo que eu não vou fazer isso para ajudar alguém, isso é crime. Todos nós sabemos disso. Prevaricação, corrupção. Então, essa é a corrupção, a vantagem indevida que se recebeu. Não foi só essa também, no caso do senhor José Domingos. Havia outras vantagens. Houve dinheiro prometido e aceito, segundo relata o senhor Miguel Júnior. Mas não é só isso, só o dinheiro. Também houve essa blindagem. E aí é que entra essa outra autoridade que foi incluída nessa ação, nesse momento. O senhor José Domingos, em algum momento, já admitiu ter sido ameaçado no decorrer dessa apuração? Não tem conhecimento. Doutor, outra pergunta. Nesse tipo de ação civil, cabe o pedido cautelar de afastamento do agente político, no caso o prefeito, já que os outros vereadores já estão afastados do cargo? O pedido, na ação de improbidade, para se afastar cautelarmente uma autoridade, é necessário alguns elementos mais específicos, que são a influência nas apurações e na investigação. Então, no momento, não houve nenhuma prova de que há uma interferência na investigação ou no processo, quer seja assim, por ameaça, testemunhas, coisas dessa natureza. Então, no momento, não há essa possibilidade jurídica nessa ação específica. Se ele vier a ser processado criminalmente, lá no foro criminal, talvez isso possa ser objeto de deliberação, mas isso depende também de quem for analisar o caso. Mas tem alguma informação do TJMG quanto ao encaminhamento da ação criminal em relação ao prefeito?
Ana Paula, isso é uma boa pergunta no sentido de eu esclarecer também. O Saulo questionou aqui, qual a ameaça? O que foi feito? Se isso fosse tão comum assim, se o Ministério Público estivesse tão equivocado assim, como deu a entender a sua pergunta, Saulo, por que 6 vereadores que ouviram esses áudios, 6, na terça-feira, assinaram um requerimento de informações? 6 vereadores dessa cidade, 6, entenderam como eu estou entendendo. Então não é um entendimento dissociado da nossa vida cotidiana. Eu li aqui os áudios, a não ser que se prove o contrário, e as pessoas que foram processadas vão ter condições de provar o contrário, eventualmente, eu quero deixar isso muito claro. É um juízo inicial de valor, com base nas provas que nós temos até o momento. E, nesse momento, vige um princípio que se chama indubio pro societatis, na dúvida, em favor da sociedade. Então, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, no momento inicial do recebimento das ações, eles têm que defender a sociedade. A partir desse momento, as provas vão ser feitas, vai haver contraditório e ampla defesa, e aí, no final, inverte-se. Indúbio pro, na dúvida, se absolve. Mas, com detalhe também, não é qualquer dúvida que absolve. Como dizem nos Estados Unidos, tem que ter uma dúvida razoável para absolver. É uma dúvida fora de questionamento, uma dúvida assim, cruel, não é qualquer dúvida, porque a certeza só quem estava lá dentro que vai ter certeza absoluta do que aconteceu. Só que tem outros elementos que nos permitem concluir, são os indícios, que são provas permitidas em direito, que nos permitem chegar a conclusões. E se esses indícios não forem derrubados, não só pode, como deverá ocorrer as condenações, tanto na esfera criminal quanto civil. Com relação à TJMG, houve também um equívoco, porque o TJ, ele não processa, quem processa é o Ministério Público. Então, como eu tentei explicar aqui, há o foro privilegiado. Então, o promotor de justiça de Araxá, ele não pode processar criminalmente, embora possa processar civilmente, um prefeito municipal, como foi feito. Aí, quem pode processar? O Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público. E esse processo criminal corre junto ao TJMG, o foro privilegiado. Mas quem faz o processo, como é natural, num processo democrático em que há acusação, depois a defesa e há o juiz, o órgão imparcial a defender, é o Ministério Público. Então, hoje, no momento, essas investigações estão correndo não no Tribunal de Justiça, que não é o Tribunal de Justiça que investiga e decide se vai denunciar, estão correndo na Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, no chefe da instituição. Ele ainda não foi Então denunciado, foram abertas essas investigações, então, pela Procuradoria? Não tenho essa informação, Ana Paula. O que eu posso afirmar é que, no momento inicial, quando chegou, no primeiro momento que esse inquérito policial chegou na segunda Promotoria de Justiça, que foi analisado por nós, já houve também uma indicação dos delegados que fizeram o inquérito criminal, que havia algum indício de ilicitude de crime por parte do prefeito. E nós entendemos que havia essa fumaça, sim, de ilicitude, e a primeira providência que nós pedimos foi que fossem remetidas cópias para a Procuradoria-Geral de Justiça. E essas cópias foram remetidas, ainda que com atraso, então estão lá para análise. Mas eu não tenho informação se já houve a análise ou não desse conteúdo por parte da Procuradoria-Geral de Justiça. Doutor, e quais serão os próximos passos desse andamento processual? O processo agora está com o juiz, né, que há um sorteio, são 3 varas cíveis, salvo engano que é a terceira vara civil, e aí tem, como o Alexandre perguntou, alguns pedidos liminares, cautelares, que eu me reservo o direito de não especificá-los, porque isso pode prejudicar o andamento, né, da sua, em caso de deferimento dos pedidos, a sua concretização. A partir do momento que há análise desses pedidos liminares, o juiz vai notificar os requeridos, assim como no processo criminal, na ação de improbidade, há um rito preliminar ao recebimento da petição inicial, de notificação prévia. Eles serão notificados para responder
para responderem essa ação de improbidade, e aí haverá o recebimento ou não da petição inicial da ação de improbidade. Muito similar, nesse caso, como eu tentei retratar, ao que aconteceu na esfera criminal. Qual o tempo médio para que se conclua essa primeira fase? Eles têm que, salvo engano, 15 dias para responderem, e aí tem uma parte burocrática de expedir mandatos e entregar para o oficial de justiça ir levar o mandato, devolver o mandato para o processo. Então eu acredito que em 30, 45 dias deverá ser analisado esse recebimento da inicial da mesma forma, pode ser integralmente ou parcialmente recebida, ou totalmente rejeitada, ou totalmente recebida. Vai depender da avaliação do juiz, mas eu ressalto o início das minhas palavras. O Ministério Público tem convicção do que fez, né? Trabalha com seriedade. Nós temos que pensar em quem é processado, nas consequências de ser processado, mas também nós temos que pensar na sociedade, que precisa ser protegida pelo Ministério Público, que a função do Ministério Público é proteger a sociedade. Então, havendo elementos que demonstrem, pelo menos no juízo inicial de valoração, que houve a prática de um ato de improbidade administrativa, a obrigação do Ministério Público era ofertar essa petição inicial, como foi feito, de uma forma muito coerente, como eu também tentei dizer, com relação à denúncia criminal. Se nós entendemos que aquele ato de chantagem, de blindagem, de não tomar providências, ele era um ato ilícito, e o ato ilícito criminal, ele é mais específico ainda que o ato ilícito civil. Se ele era um ato ilícito criminal, o mesmo ato ele tem que ser um ato ilícito civil também, por consequência lógica, por derivação lógica. Então, tanto há elementos disso, como eu disse, que foi integralmente recebida. Então, se um vereador fez o mesmo ato de chantagear, de pressionar, de ameaçar, se outra pessoa fez, automaticamente, por coerência, por seriedade, que é a tônica do trabalho que nós tentamos fazer na Promotoria de Justiça, tem que processar essa pessoa também. Então, o Ministério Público está aqui para fazer o que é obrigação dele, não é favor algum, é fazer o que a lei determina que nós façamos, que é processar. O papel do Ministério Público é entrar com as ações, se tiver que entrar, havendo elementos. Nesse caso há. Então, a gente tem que entrar com a ação, seja contra quem for, doa quem doer.